Bill Gates é uma das pessoas mais ricas, inteligentes e bem-sucedidas do mundo, e por tudo isso vale a pena falar sobre ele. Mas não é só isso, e entenda essa frase com ironia. Ele ficou bilionário porque é uma das mentes mais brilhantes da história, e fica fácil concluir que ele converteu toda a genialidade dele em dinheiro. E todo mundo pode e deve aprender com ele em como podemos ser bem-sucedidos na vida. Gates tem uma regra para organizar a sua rotina que ele seguiu ao longo de sua vida, e a existência desse vídeo em si é um claro sinal de que este método funcionou. Ele sempre se preocupou em não ser vítima da diluição de prioridades e, por conta disso, acabou desenvolvendo esse truque de gestão de tempo. É algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão eficiente que qualquer pessoa pode adotar isso em sua vida. Até mesmo um estúpido como eu, que não tem tempo sequer para almoçar direito. O fenômeno de diluição de prioridades não é coisa de workaholic ou de pessoas paranoicas. É algo que a ciência define como a capacidade de completar tarefas em um ritmo frenético durante todo o dia e ainda assim seguir procrastinando em boa parte do tempo. Se você parar para pensar, a grande maioria de nós, meros mortais, agimos dessa forma e estamos familiarizados com esse comportamento. Nós passamos o dia realizando tarefas que acreditamos que são urgentes, mas nunca encontramos o tempo para realizar aquelas tarefas ou atividades que realmente são importantes em nossa rotina. Bill Gates reconhece que se sentia pressionado a preencher cada minuto do seu dia com o trabalho para ficar com aquela falsa sensação de produtividade. Porém, na prática, era apenas o trabalho ditado pelas necessidades de terceiros ou pequenas emergências cotidianas, e não as verdadeiras prioridades que poderiam fazer a diferença no seu trabalho. E agora que compreendemos o que tirava o sono de Bill Gates, vamos começar a compreender o que devolveu a tranquilidade ao CEO da Microsoft, em um sistema que pode ser resumido em 4 simples cubos. Bill Gates decidiu dividir as suas horas de trabalho disponíveis em 4 cubos, onde ele dedicava 25% do seu tempo para cada um deles. O objetivo final era garantir que o seu tempo conseguia se ajustar aos objetivos previamente determinados. Caso a sua agenda de compromissos se desviava dessa distribuição de tempo, ele se certificava em ajustar essas janelas de horários e tempos distribuídos para atender de forma justa a cada uma das demandas. Ele basicamente criou um sistema onde era possível ser proativo na hora de estabelecer prioridades, criando um mecanismo para não perder o foco para esses objetivos. Em termos práticos, o truque dos 4 cubos de Gates é algo que outros executivos normalmente utilizam em suas respectivas rotinas, em sistemas similares com formatos e mecânicas diferentes. Alguns profissionais codificam a agenda por cores no lugar de cubos, onde ao associar uma cor para cada tipo de tarefa, ficava mais fácil visualizar se a agenda de compromissos estava o desviando de determinados objetivos. Para os 2 métodos, a essência é a mesma. Antes de deixar que o mundo determine a sua agenda de compromissos, pare, se dê um tempo e, de forma proativa, decida como você gostaria de dividir o seu tempo. No caso de Bill Gates, a escala era mais ou menos assim em uma livre tradução. Abre aspas. O que eu quero fazer, priorize. O que eu tenho que fazer, agende. O que eu preciso fazer, registre ou deixe em uma lista de tarefas futuras. O que eu posso fazer, elimine o quanto antes ou priorize. E aí você me pergunta, é tão simples assim? Em teoria, sim. A simplicidade está no conceito geral. Você não precisa de um coach profissional para entender o conceito dos 4 cubos de Bill Gates. No máximo de alguém traduzindo as palavras em cada cubo, que foi o que eu fiz nesse vídeo. O grande problema é que o método de Gates é muito mais tangível para aquelas pessoas que podem gerenciar o próprio tempo, pois são donas do próprio negócio ou grandes executivos.
Para quem está empregado ou precisa responder a um patrão, não pode se dar ao luxo de gerenciar o tempo dessa forma com tanta facilidade. Mesmo assim, dá para aplicar esse sistema de 4 cubos dentro da rotina laboral, mesmo que você esteja trabalhando para alguém. Se a sua rotina de trabalho conta com 8 horas diárias de atividades profissionais, é sim possível separar em 2 horas para prioridades, 2 horas para compromissos agendados como reuniões e palestras, 2 horas para aquelas tarefas que ficaram em lista e as últimas 2 horas para outras atividades que podem ou precisam ser eliminadas porque estão pendentes. É um método bem interessante para ser adotado em outros campos, como o estudo e a organização pessoal. Fica mais fácil se disciplinar nesse sistema e, dessa forma, se manter produtivo sem aquela sensação de que estamos procrastinando quando poderíamos estar descansando. É uma forma diferente de encarar a nossa relação de trabalho com o tempo. E como dica final deste vídeo e algo completamente fora do roteiro, eu digo: faça valer a pena o seu tempo. Não fica se matando de trabalhar para pagar as contas ou para conseguir dinheiro ou para acumular dinheiro. A vida que você tem é muito valiosa. Sua saúde mental tem que ser a sua prioridade em tempos onde quase enlouquecemos 2 anos trancados em casa. Então, faça o que puder para que o tempo que você tem hoje seja útil, produtivo e, sempre que possível, de forma prioritária, prazeroso. É você quem tem a ganhar em um futuro a médio e longo prazos e você pode se livrar, por exemplo, do estresse, da úlcera nervosa ou de discussões patéticas no escritório em que você trabalha. Bom, se você ficar pelo menos com mais tempo para poder descansar e assistir séries na Netflix, já tá valendo. Sim, vai ter nova temporada de Drive to Survive. Esse vídeo não foi patrocinado.